Boa noite, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui reunidos para fazermos o Evangelho desta noite. Pedimos, Senhor, Deus Pai de todo o universo, Pai Criador do céu e da terra, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, aos mentores da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira, as falanges que lá se encontram de plantão, que nos auxiliam nesse trabalho de hoje, com muito amor e muita caridade. Que seja feita, Pai, a Tua vontade e não a minha. E que assim seja. Capítulo de hoje, capítulo 28. Coletânea de Preces Espíritas. Vamos estudar o item 59, 60 e o 61. Preces por aqueles que não estão mais na Terra, por alguém que acaba de morrer. Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas tem ainda por efeito ajudar o seu desligamento e, com isso, abreviar a perturbação que segue sempre a separação e tornar o despertar mais calmo, mas ainda, como em outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa, e nas quais frequentemente o coração não toma parte. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias são ainda confusas, como as vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Capítulo 27, item 10. Item 60. Prece. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de nosso irmão, que vindes de chamar para vós. Possam as provas que ele ou ela suportou na terra lhe serem contadas, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que podem ainda experimentar, como espírito. Bons espíritos, que vieste recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assistiu-o para ajudá-lo a se despojar da matéria. Dai-lhes a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pode cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna feliz. Nosso irmão, vindes de reencontrar no mundo dos espíritos, ou entretanto, estais aqui presente entre nós, vide-nos e nos ouvis, porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível que vindes de deixar e que logo será reduzido a pó. Deixaste o grosseiro envoltório sujeito a vicissitudes e à morte, e não conservaste senão o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não viveis mais pelo corpo, viveis da vida dos espíritos,
E essa vida é intensa, é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tendes mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podeis, de hoje em diante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Ides percorrer o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade, ao passo que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde nos retém nosso corpo material, semelhante para nós a um pesado fardo. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós, e, em presença de tanta grandeza, compreendereis a vaidade dos vossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis, das quais os homens fazem as suas delícias. A morte não é, entre os homens, senão uma separação material de alguns instantes do lugar de exílio onde nos retém ainda a vontade de Deus, assim como os deveres que temos a cumprir neste mundo, nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos será permitido nos reunirmos a vós. Como estáis reunido com aqueles que vos precederam? Se não podemos ir perto de vós, podeis vir perto de nós. Vinde, pois entre aqueles que vos amam e que amaste, sustentai-os nas provas da vida. Velai sobre aquele que vos são caros. Protegei-os segundo o vosso poder. E abrandai seus pesares pelo pensamento de que estais mais feliz agora. E a consoladora certeza de estarem um dia reunidos a vós num mundo melhor. No mundo em que estais, todos os ressentimentos terrestres devem se extinguir para a vossa felicidade futura, de hoje em diante. Que possais a eles ser inacessível, perdoai, pois aqueles que procederam mal para convosco, como vos perdoam os que podeis ter procedido mal para com eles. Nota: podem se ajuntar a esta prece que se aplica a todos algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares de família ou de relações e a posição do falecido. Se se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito de criação recente, mas que já viveu e pode estar muito avançado, se a sua última existência foi curta e que ela não era senão um complemento de prova ou devia ser uma prova aos pais. Capítulo 5, número 21. Outra prece, item 61. Senhor Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que vêm de deixar a terra, que a vossa luz brilhe aos seus olhos, afastai-os das trevas, abri seus olhos e seus ouvidos, que os vossos bons espíritos os envolvam e lhe façam ouvir palavras de paz,
e de esperança. Senhor, por indigno que sejamos, ousamos implorar a vossa misericórdia, indulgência em favor daqueles dos nossos irmãos que vêm ser chamado do auxílio. Fazei com que seu retorno seja o do filho pródigo. Ouvidai, meu Deus, as faltas que ele pôde cometer, para vos lembrar do bem que pôde fazer. A vossa justiça é imutável, nós o sabemos, mas o vosso amor é imenso. Nós vos suplicamos abrandar a vossa justiça por essa fonte de bondade que provém de vós. Que a luz se faça para vós, meu irmão, que vindes de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor desçam até vós, vos envolvam e vos ajudem a sacudir as vossas cadeias terrestres. Compreendei e vede a grandeza de nosso Senhor. Submetei-vos sem murmurar à sua justiça, mas não desesperei jamais da sua misericórdia. Irmão, que um sério retorno no vosso passado vos abra as portas do futuro, em vos fazendo compreender as faltas que deixaste atrás de vós, e o trabalho que vos resta fazer para repará-las. Que Deus vos perdoe e que os bons espíritos vos sustente e vos encorajem, vossos irmãos na terra. Oração por vós, e vos pedem orar por eles. Meus irmãos, que linda lição, né? Como todo o Evangelho. É uma prece, não tem muito o que dizer, senão das nossas crianças, que a gente, quando vê uma criança partindo, né, acha que é cedo, mas a gente não sabe o tempo de cada um, não sabemos a prova de cada irmão. Então Deus, como faz tudo do jeito certo, né, no seu tempo certo, então quando oramos para uma criança, podemos estar orando por uma criança para nós pequena, jovem, mas também que pode ser um espírito já avançado e adiantado, que só veio cumprir com algum determinado período que lhe faltava. Meus irmãos, nós podemos dedicar este capítulo a todos os irmãos que partiram, né, dos nossos entes queridos que já partiram, nossos vizinhos, amigos e até mesmo aqueles que por um momento passou em nossas vidas, né? Podemos elevar o nosso pensamento a eles um instante e pedir a Deus que ilumine o passo de cada um deles e que tenha a misericórdia por todas as faltas que cometeram e lhes dê a luz que eles necessitam para encontrar a verdadeira porta estreita para fazer a passagem, porque muitos ainda não conseguiram, meus irmãos, e estão lutando. Então vamos pedir a Deus, nosso irmão e mestre, Jesus, que nos guia sempre, que dê a esses irmãos a luz necessária que eles estão precisando para encontrar a caminhada, que porventura se perderam. Peço-te, Senhor, que abençoe todos os lares de cada irmão que hoje faz esse evangelho. Ilumina a paz dessa casa, desse ambiente familiar, dessas pessoas que necessitam do teu auxílio, Pai, seja por amor, seja por caridade, seja por remédio. Esteja lá presente
abençoando, amparando. Pedimos, Pai, também aos nossos irmãos que estão hoje nos presídios porque cometeram alguma falta. E se cada irmão que nós souber que está no presídio conseguir levar à luz, e cada evangelho que nós fizermos conseguir entrar no coração de um irmão que está perturbado, que está falhando por falta de amor, Pai, nós já estamos fazendo a caridade, Senhor. Ó Jesus, eu peço que o Senhor entre nos lares dos idosos que estão necessitando da Tua presença, Senhor. Peço-te também que as Tuas falanges vá até as creches, orfanatos, onde estão as nossas crianças perdidas porque foram deixadas, que elas sejam amadas, amparadas pelos cuidadores que se encontram neste ambiente, que cada um deles sintam a Tua presença, Pai, porque nós pedimos, imploramos a Tua misericórdia, Senhor, porque eles necessitam do Teu auxílio. Ó Deus, pedimos também para que entre aos hospitais das nossas cidades. E sabemos que hoje não é mais uma dezena de irmãos fazendo evangelho, e sim uma centena, Pai, ou mais. Então, que cada um eleve seus pensamentos aos hospitais das suas cidades, dos seus lugares onde se encontram, e vamos fazer com que chegue a cada irmão que esteja necessitando da Tua luz, da Tua benevolência, Senhor. Ó Jesus, aqui estamos reunidos para agradecer também tudo o que recebemos de bom e sabemos que a espiritualidade nunca nos abandona, que está sempre junto de nós. Em Ti confiamos, em Ti sempre acreditando, Pai. Então, por um acréscimo de bondade, eu te peço que coloque nas águas, nas jarras, nos copos que se encontram em cada lar habitado, o remédio necessário para que as pessoas se melhorem, não só do corpo físico, mas da alma, Senhor. Que seja tratado o espírito de cada um de nós. E assim, Senhor, com gratidão em nossos corações, agradecemos por todo esse evangelho maravilhoso e que possamos aprender cada vez mais um pouquinho da Tua lição. E com muito amor em nossos corações, eu tenho a certeza, Pai, que estamos todos gratos. Gratos por estarmos aqui reunidos. Gratos por ter este evangelho. Gratos por saber que existe um Deus, um Pai maravilhoso de amor e bondade, que temos a Ti, Jesus, nosso irmão e mestre, que está nos auxiliando hoje e sempre. Graças te damos, Senhor, e que assim seja, Pai, que assim seja.